Pessoal, boa noite, galera do Instagram. Leandro, você tem que clicar embaixo no microfone, tá? Ele tem a opção aí embaixo aí. Agora deu certo, valeu, valeu. Perfeito. Só cortar aí que vai dar certo. Galera, eu tô online no Instagram, beleza, pessoal? E eu tô também online no Meet, né? Aí, vocês vão ter que cortar o microfone aí. É o seu, isso, Leandro, é o seu. Fecha, fecha o microfone aí que ele. Isso, que aí não dá esse problema. Tá? E aí, hoje, qual que é o objetivo? É ver, de fato, o Poder Executivo, o edital da Polícia Penal. A gente está focado nele, né? E aí a gente faz uma transmissão aqui para as duas plataformas, ok? Quem quiser entrar, eu não sei como é que eu faço no Instagram, porque eu não consigo é, compartilhar aqui o link, né? Não sei. Deixa eu ver se eu consigo. Não, nos comentários não vai adiantar nada. Mas enfim, tá lá no meu Facebook lá. Quem quiser entrar na sala, a sala já tá com 23 pessoas aqui agora, né? Que a gente começou agora no, é, no Meet, beleza? Ou então, eu acho que para digitar alguma coisa aqui, deixa eu ver. É, convidar, né? Tem a opção aqui convidar. Convidar. Hum, deixa eu ver. Mostrar todos. Adicionar pessoas, né? Aí adicionar pessoas, não, não vai adiantar nada não, tá? Então vamos seguir aqui, tá, gente? Eu não vou conseguir fazer aqui, mas aí nós, a galera do Instagram, a gente vai ver junto aqui com a turma direito constitucional à parte do Poder Executivo, ok? Cobra isso no concurso da Polícia Penal, é de grande relevância. Lá começa um tópico que fala é, lá fala forma de Estado, é, forma de governo e sistema de governo. A forma de Estado não está cobrando, mas a gente sabe que forma de Estado, o Estado regra geral, o Estado é unitário ou federativo. Beleza, de boa isso aí. Estado federado a gente conhece. Você tem entes que são autônomos entre si, né? O executivo, o Estado, município, União e Distrito Federal. Sendo que o Bolsonaro não pode aumentar ou diminuir o salário de um guarda municipal e nem o governador pode mexer nas questões benefícios da Polícia Federal. Eu estou dando exemplos de autonomia, beleza? E aí, pessoal, a questão referente à forma de governo, federação, que surge nos Estados Unidos. E aí você tem a forma de. Você tem o sistema, a forma de. Essa é a forma de Estado. A forma de governo, que é o governo, a república ou a monarquia. E você tem também o sistema de governo, que é o presidencialismo e o parlamentarismo. Essa parte doutrinária cobra para vocês lá, beleza? A galera aqui do grupo. E aí, Jefferson, boa noite. Isso cobra para vocês lá. Agora, o que você tem que saber então? Forma de Estado, federação e Estado unitário. O Estado unitário não é dividido, né? Não é dividido em entes. E a forma de Estado, forma de governo é a república e a monarquia, e o sistema é o parlamentarismo e o presidencialismo. Quanto ao presidencialismo, a gente já conhece, você elege alguém para administrar, né, o poder executivo aí. E o parlamentarismo, você elege. Estou aceitando as pessoas no Meet enquanto eu falo aqui. O parlamentarismo, você elege os parlamentares e eles vão eleger um, um primeiro-ministro, ok? A gente começa aqui o artigo 84 da Constituição, aliás, 76, né? Porque ao tratar do executivo e o edital, e aí, Romas, tudo bem? Boa noite, Jesus Monteiro. Ao tratar do poder executivo, a gente tem que ter ciência que pode ser cobrado aí todos os aspectos. Em que pese, essa parte inicial é muito bem tranquila, né? Mas a gente vai dar uma passada geral
aqui de boa, tá? Eu estou com a Constituição aqui no Word para o pessoal que está acompanhando. Deixa eu ver lá no Instagram. Eu posso tentar colocar esse link para que as pessoas do Insta também possam entrar na sala lá, né? Deixa eu tentar fazer o teste. Eu vou colocar na minha última postagem o link, tá? Deixa eu tentar editar. Não, não consigo. Eu vou postar embaixo como comentário, tá? Vou postar embaixo o link. Tá na minha última foto lá o link, tá? Aí talvez, se você copiar isso e colar em alguma coisa, você deve conseguir acessar a sala onde o pessoal tá aqui, né? Do Meet. Beleza. Aí, pessoal, então, nós vamos aqui, ó. Poder Executivo, Presidente, Vice-Presidente da República. Aí você entra em questões pormenores que explica, né, o funcionamento. Ó. Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado, né? Porque na estrutura, né, pessoal, vocês estão acompanhando aí o edital da Polícia Penal, você tem o Estado com o governo e os seus secretários, né? E aí, uma questão de simetria a nível federal, né? A nível União, você tem o executivo e os ministros de Estado, né? Cuidado com esse termo, tá, gente? Aqui, auxiliado, ok? Auxiliado, né? Tem que ter atenção aí quanto a isso, porque é um termo, assim, diferente, né? Aí, aqui já começa o 77 a tratar, né, da eleição. Quem tiver aí com a lei aí pode abrir, beleza? Com a Constituição, no artigo 77. A eleição do presidente e do vice da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno. Né? Então, a primeira eleição, primeiro domingo, de boa, todo mundo sabe isso. Se cair na prova, não tem como errar, né? E no último domingo de outubro, quando você tem o segundo turno, né? Se houver no ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. Beleza. Então seria no primeiro domingo, o primeiro turno, e no último domingo, o segundo turno. Não há dúvida quanto a isso. A eleição do presidente da República importa a do vice-presidente com ele registrado. Isso aqui não tem muita relevância hoje, mas naquela época, gente, antigamente, aí eu falo, por exemplo, na eleição do Jânio Quadros e o João Goulart, né? Que você teve o João Goulart como presidente e como vice o segundo mais votado, que foi o Jânio Quadros lá, que é cara da vassourinha, né? Que foi inclusive teve cargos em São Paulo depois, né? Ele renunciou, né? Não foi impeachment, não. Ele renunciou porque ele achou que o pessoal ia comprar a briga dele e tal. Mas enfim, isso é apenas um contexto histórico, só para você ver que tem relevância hoje falar que a eleição do presidente importa do vice, né? É considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver maioria absoluta de votos não computado o branco e o nulo. Aí, gente, claro, não existe candidatura avulsa no Brasil, isso aí é de boa, né? Agora, lembrando que a maioria, presidente para ser eleito, a maioria tem que ser absoluta, né? Não tem essa história de maioria relativa, não, tá? Então, por isso que o presidente vamos supor, tem uma eleição e o presidente fica com 30% dos votos, né? E um outro candidato com 20%. Aí é por isso que você tem que fazer uma nova eleição. Por quê? O presidente, ele tem que ter 50% mais um dos votos para que ele tenha de fato a maioria dos votos válidos. Aí por isso é chamado aí de maioria absoluta, né? Você só tem que saber que é maioria absoluta, não vai cobrar o motivo, a circunstância, nada disso não. A sua prova é uma prova mais tranquila, pelo menos nesse aspecto aí. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, faz nova eleição até 20 dias após a proclamação do resultado, né? Concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando eleito o que tiver a maioria dos votos válidos. Olha só uma situação hipotética, a Constituição ela está aí para isso, né, gente? Tentar estabelecer uma situação em que você prever todas as circunstâncias do mundo, né?
Ah, caiu um meteoro, teve um tsunami, o que que vai acontecer? Então imagina que você tem uma votação, aí na segunda o pessoal empatou, né? O que vai acontecer nesse caso aqui? Porque você é o segundo turno. O segundo turno é para ver quem tem maioria absoluta. Se não tiver maioria absoluta, um dos dois, né? Porque quando você tem vários candidatos, você pulveriza o voto. Agora, quando tem só dois, aí um, claro, vai ter maioria que o outro, pronto, acabou, né? Desde que seja a maioria dos votos válidos. Aí, só que se houver empate no segundo turno, aí você tem uma eleição 20 dias após a proclamação do resultado, ó, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando o que tiver a maioria dos votos válidos. Só que aqui, gente, olha só, se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência, impedimento legal do candidato, aí você convoca entre os remanescentes aquele de uma votação, né? Ou seja, antes do segundo turno pode acontecer o quê? Pode acontecer uma morte do indivíduo, isso é muito comum, né? No cenário nosso aí do país, né? Tem de tudo. Não teve o caso do Eduardo, aquele cara do Nordeste, eu até esqueci. Eduardo, esqueci, Leite, sei lá, alguma coisa assim. Lá da Paraíba. Aí, ó, Eduardo Campos aí, ó, o pessoal que tá aqui conosco aí, agora decidiu abrir a boca aí, né, gente? Vamos, vocês têm que me ajudar aí, ó, 21 pessoas aí, tá? Então, o Eduardo Campos, né? Então, você vê que é possível, né, isso acontecer. E aí, ó, você tem aqui, ó, se ocorrer antes de realizar o segundo turno morte, desistência ou impedimento, você chama o remanescente de boa, né? Beleza. Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, aí você qualifica o idoso. Por que será que a gente bota o idoso nesse caso aí? O pessoal sabe aí, a galera que está aí no aqui comigo no Meet, é porque na verdade, gente, você vai dar prioridade para aquele que vai poder concorrer menos eleição, por óbvio, né? O serviço público tem isso também no estatuto que vai cair para vocês da Lei 869, no caso de empate de quem está com indisponibilidade, para poder ter o chamado aproveitamento. O que é disponibilidade, pessoal? O pessoal sabe aí o que é disponibilidade? Tem que falar, gente, não pode mandar, não, porque eu não consigo ler aqui, não, tá? A Cleonice, pode falar, Cleonice. A disponibilidade é aquela situação que a pessoa ela fica em casa recebendo hoje, né, proporcional ao tempo que a contribuiu, o tempo que ela trabalhou, né? Mas é, a gente tem aí a gente tem aí, Adelmo, tudo bem? A gente tem aí a seguinte situação, né, gente? Hoje na Constituição você tem a proporcionalidade, né? Mas a gente tem uma situação de lá na Lei 869 falando que recebe integral e a gente tem que ter cuidado, né, com essas diferenças aí. A Constituição ela é suprema, a banca não ia entrar numa pormenoridade dessa que pudesse caber recurso, né? Então, voltando aqui, ó, o presidente ou vice da República toma posse em sessão no Congresso Nacional, né? A posse é 1 de janeiro, né? Prestando compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Quando você vê uma série de coisas enumeradas, é bom que você faça uma tabelinha, né? Você bote lá, por exemplo, é, quais são os compromissos, né, do presidente. Isso te ajuda muito a fixar, né, na hora que você vai fazer a prova. Parágrafo único. Decorridos 10 dias da data para posse, presidente ou vice, a não ser se tiver motivo de força maior, não assumir o cargo, aí declara vago, né? Porque que é muito difícil de acontecer, talvez poderia acontecer aí por uma questão de manipulação, né? O presidente está agido, isso é bastante difícil de acontecer, né? Mas nós temos essa data aí de 10 dias aí após o 1º de janeiro, né? Ele é declarado vago. O 79 substitui o presidente no caso de impedimento e sucede no caso de vago o vice-presidente. É
aquela questão de substituição, né, gente? Aí você precisa identificar isso com facilidade, porque são os cargos de brasileiro nato, né? Então você tem aí, por exemplo, é, o presidente e o vice. Saiu o presidente e o vice para o país, você tem o presidente da Câmara. Saiu o presidente da Câmara, você tem o presidente do Senado, né? E aí, se não tiver essas pessoas, é que assume o presidente do STF. E por esse motivo, é óbvio, eles precisam ser brasileiro nato. Ao STJ já não tem essa necessidade, não. Tanto é que no STJ a gente tem o ministro Felix Fischer, que é alemão, né? Então aí você precisa conhecer os casos de impedimento e os casos de sucessão e lembrar, né, que o impedimento ele é temporário e a sucessão ela decorre de uma ausência do presidente em razão da morte ou cassação do mandato, né, ou uma renúncia, tá? É, Aí eu vou no parágrafo único do 79. O vice-presidente da República, além de outras atribuições conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais, né? Então, você tem lá em cima falando que os ministros auxiliam o presidente, e aqui novamente você tem aqui falando que o vice ele auxilia o presidente, né? E aí fala esse termo aí, missões especiais, isso aí é extremamente relevante na hora da prova, né? Porque aqui a gente está lendo, é tranquilo, mas na hora que você vê uma prova, aí você vê um termo desse, assim, missões especiais, você acha um pouco estranho, né? Não é uma expressão muito normal de você visualizar numa lei, né? No caso, a Constituição aí. E 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice, aí impedimento é temporário ou vacância do cargo, né? Porque aí o cargo está vago, são sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado e, por último, do STF, né? Aqui a gente tem agora um caso no 81 de vacância, né? Isso quase aconteceu no Brasil, né? É, a gente tem que lembrar também dessa possibilidade, ela pode ser cobrada, foi no caso do Temer, né? Por quê? O Michel Temer, ele era vice da Dilma. A Dilma sofreu um impeachment em razão de um suposto crime de responsabilidade, e aí, que é uma infração política administrativa, ela sofreu esse impeachment e teve que sair fora. E aí ficou o Michel Temer como vice dela, assumindo a condição de presidente, mas havia contra ele uma possível abertura de uma ação penal, né? Do tal do Joesley, aquela bagunça toda lá. E no final acabou que ele não sofreu impeachment, né? Mas se ele sofresse o impeachment, a gente teria aqui, ó, uma situação em que estariam vagos tanto o presidente quanto o vice. E aí como que você faz, né? Ó, vagando os cargos de presidente e vice, faz eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Então vamos supor isso nos 2 primeiros anos, né, gente? Tipo assim, 2020, 2018 foi eleição, 2019 e 2020, né? Se for 2019, 2020, vamos supor que aconteceu com Bolsonaro e com o vice dele. Aí nos primeiros 2 anos, você faz o quê? Após a segunda vaga, você faz uma nova eleição. Agora, se for depois disso, aí você tem o quê? Ó? Ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos do período presidencial, a eleição ela é feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso. Olha só. Então, 2 anos antes, e você precisa notar isso, porque no concurso, na hora que você passa por uma lei rápido, você não consegue visualizar essas diferenças, né? Então, anote aí. Nos 2 primeiros anos, você tem essa necessidade de eleição após a abertura da última vaga, né? 90 dias após a última vaga. E se for 2 anos depois, tipo 2021, 2022, vamos supor que sobrou o vice do Bolsonaro, o ministro, sobrou o vice dele aí, o Mourão. Aí
Vamos supor que aconteça isso agora. Nós estamos final de 2021. Aí, se fosse agora, 30 dias depois, aconteceria o quê, gente? Acontece uma eleição por parte do Congresso. E o que é bastante questionável, porque é uma eleição chamada de indireta, né? É, que na verdade é o sistema que acontece nos Estados Unidos, né? Lá você não tem eleição direta, não. Mas lá é outro sistema, né? Você vota nos delegados e os delegados votam na no presidente lá. Aí, beleza, fechamos esse raciocínio. Aqui você tem ainda o parágrafo do 81. Em qualquer dos casos, os eleitos devem completar o período dos antecessores, né? Então, você elege alguém, quer dizer, ali você tem o Congresso, né? Que é a Câmara e o Senado, tá? Eles elegem alguém. Elegeu alguém, vai acontecer o quê, pessoal? Aí você tem uma pessoa que faz o mandato tampão aí, para terminar, né? Para ficar tudo tranquilo. É, o mandato do presidente, ele é de 4 anos, tá? E ele tem início dia 5 de janeiro do ano seguinte da eleição. Aqui teve uma mudança, tá, gente? É uma mudança de 2021. Eu preciso saber quando foi essa mudança para que possa saber se isso vai aplicar o edital de vocês, tá? Eu lembro dessa mudança, eu achei que era só para o prefeito, né? É, vamos pegar aqui o artigo 82 da Constituição. Eu vou na emenda e quando que essa emenda passou a viger, né? Eu clico aqui nela, eu vou lá no finalzinho. Lá no final fala que essa emenda entra em vigor na data da publicação, 28 de setembro, tá? O edital de vocês, eu não lembro quando que ele saiu. Edital Polícia Penal. Quem puder falar a data aí para mim vai ser mais rápido aí, tá? Mas eu vou pesquisar aqui rapidão, beleza? Quando que sai o edital, tá? Ó, deixa eu ver aqui. Ó, edital de 17 de agosto. Ah, tá. Não vai cobrar de vocês não, tá? Então, para vocês, gente, vocês têm que lembrar aí que vai ser cobrado é o 1 de janeiro, tá? 1 de janeiro é a posse do presidente. É de boa isso, todo mundo já sabia, né? Então, não lembrar desses 5 aqui, ele não tem relevância, ok? E aí eu vou no 83, tá, gente? É o último artigo, assim, de boa para você ler tranquilo, porque depois começam as atribuições e aí o pau começa a torar, né? As pessoas têm mais dificuldade aí com essas atribuições, mas a gente vai ver isso de maneira muito tranquila, beleza? Ó, artigo 83. O presidente e o vice da República não pode, sem licença do Congresso Nacional, ausentar do país período superior a 15 dias, senão ele vai perder o cargo, tá? Então, passou de 15 dias, gente, ele tem que licenciar aí do país. O que, que vai acontecer? Ele tem que licenciar e tem que ter autorização, né, gente, do Congresso Nacional, tá? A mesma coisa aplica para prefeito e para governador, tá? Eu já vi prefeito perder o cargo em razão disso. E já vi questionamento, igual aconteceu aqui na cidade de Santa Luzia, questionando que deveria perder o cargo o prefeito local, mas ele ficou só 3 dias fora, né, do município e do estado. Então não incidiu na regra. O STF ele aplica por simetria essa mesma regra. Então vamos lá, gente, nas atribuições, ok? A gente passa aí nas atribuições. Eu tô com a sala aqui, tá bem cheia. Deixa eu mostrar para vocês aqui do Instagram. Essa galera toda aqui, ó. Tá? Turma toda aí. Beleza? Vamos lá. Aqui, isso, consegui colocar rapidinho. Beleza. Bom demais. Opa. Deve ser só uma bagunça aqui no meu fio aqui. Pera aí. Isso, ótimo. Aí, boto aqui dentro do meu copo mesmo, que fica mais fácil. Então vamos lá, gente. A gente começa de fato aí as atribuições, pô, muito suave, tá? Vocês vão ver que é tranquilo, tá? Ó, compete privativamente ao presidente, né? Isso é o presidente quem faz, né? E aí é de boa, tá?
Nomear e exonerar ministro de Estado, claro, né? Ministro, ele nomeia e exonera quando quiser. Exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Lembrando que lá em cima tem a questão do auxílio, né, dos ministros e tal, os ministros auxiliam ele, né? E aí você tem que lembrar, tá, gente, essa questão assim de direção superior, tá? Porque direção superior pressupõe uma direção que estabelece diretrizes, metas, políticas públicas, né? E a administração abaixo disso seria aquela que executa. Então, quem estabelece as diretrizes, as políticas, é o presidente e os ministros, tá? Então, por isso, tá falando aí direção superior. Não vai cobrar de você o que é isso, não. Você só precisa saber que tem essa palavra lá, né? Iniciar o processo legislativo na forma e caso previsto na Constituição. Como é que eu inicio o processo legislativo, gente? Você inicia o processo legislativo por meio de leis, né? Então aí que você começa o processo legislativo aí, beleza? Inciso 4, sancionar, sancionar, né, gente? E promulgar e fazer publicar a lei é o quê? Sancionar é você dizer que a lei ela seguiu todo o rito e você concorda com ela, né? Você concorda com a lei. Então, por isso que você está sancionando. Tem a sanção e tem o veto, tá? Então, você tem que lembrar que o veto é o quê? Eu não quero a lei. Pode ser total, pode ser parcial. Eu não preciso dizer aqui quais os tipos de veto, porque não vai cair para você, né? A gente tem que conhecer os tipos de veto, mas para o concurso seus não chega a cair isso hoje não. Ainda não. Então, sancionar e você lembrar que é o presidente dar ok para a lei. Sanção pode ser tácita, se ele ficar calado, né? Pode ser expressa, mas isso também não tem muita relevância. Promulgar é dizer o que? A lei cumpriu todo o seu plano de confecção, né? Então ela atingiu aí os últimos requisitos para que ela possa ser publicada. E aí fazer publicar as leis, publica no Diário Oficial, né? Bem como eles pedem também o decreto e o regulamento para execução da lei. Nesse concurso seus aí, você tem aí o quê? O decreto que trata da lei do porte de arma. Aliás, não, você tem decreto que trata do SUSP, né? Porque tem a lei do SUSP e o decreto do SUSP. E tem um outro decreto que é a questão referente ao Plano Nacional de Direitos Humanos, tá? Então, assim, são decretos e os decretos, eles explicam a lei. Por exemplo, você tem o decreto que trata do porte de arma. Esse decreto vai dizer o que é calibre restrito, o que é calibre proibido, né? É justamente isso aí que é um decreto. Ele vai ajudar a lei a ter aplicabilidade, ok? Tipo, vamos supor, a partir de agora pode fazer cirurgia para mudar de sexo, né? Então, aonde que vai poder mudar de sexo? Qual lugar que vai poder fazer cirurgia? É isso, né? Quem vai fazer cirurgia e tal, essas coisas assim, o decreto ele ajuda a explicar como que a lei vai ser executada na prática, né? Então aí você lembra que tem que expedir o decreto e o regulamento para execução da lei. A execução fiel pressupõe o quê? Pressupõe que a lei ela vai ser aplicada na sua íntegra. Para ela ser aplicada, ela precisa de componentes regionais, né? Ali de determinada localidade. Então é isso. Por exemplo, estamos juntos aí, Montanha. Montanha está na pista aí. Vetar projetos de lei total ou parcialmente. Olha só, se você tem que saber o que é a sanção, você tem que conhecer também o que é o veto, né? A sanção é ok, o veto é não, tá? Se o presidente está vetando o projeto, quer dizer que ele discorda, tá? Aí não vai cair que o veto jurídico, que o veto político, não. Mas você precisa saber que o vetar significa discordar da lei. Seja total o veto, seja parcial, tá? Então eu veto alguns artigos, eu veto alíneas ou eu veto a lei inteira, né?
Aí, aqui agora tem uma parte um pouco mais complicadinha para pelo menos quem não é do direito, né? Que é o inciso 6 aqui, tá? Que ele vai falar, gente, de um tal de decreto autônomo, tá? Adriano do COP, tamo junto aí, faca na caveira. Esse decreto, Adriano, ele é um decreto chamado de decreto autônomo. Tem que anotar isso? Eu acho que é bom, né? Você anotar isso, falar que é um decreto autônomo, porque a finalidade desse decreto não é explicar a lei, definitivamente não é o objetivo desse decreto. Ele é usado para duas coisas e você tem que saber disso no seu concurso. A banca pode cobrar isso de você. E aí ela vai perguntar: quais as duas coisas que eu uso esse decreto? Você usa para organização e funcionamento da administração federal, desde que desde que eu organizo a administração, eu organizo a Polícia Federal, eu organizo a PRF, eu organizo a Secretaria de Educação, aliás, o Ministério da Educação, mas não pode ter, ó, não pode ter aumento de despesa e não pode gerar criação de órgão e nem pode gerar extinção de órgão. Então, eu preciso saber essas duas coisas. Eu preciso saber que eu organizo a administração, eu não posso extinguir cargos, órgãos, aliás, e nem criar órgãos. E não pode ter aumento de despesa. Então, eu tenho três proibições na primeira situação. Eu estou falando de quê? Eu estou falando da atribuição do presidente da República, eu estou falando de decreto autônomo e eu estou falando que o decreto autônomo ele tem duas utilidades. E eu estou falando da primeira utilidade. E na primeira utilidade, eu disse que você pode criar órgão. Não, não pode criar órgão. Você pode organizar a administração. Só que você tem três proibições: não pode aumentar a despesa, não pode criar órgão e nem pode extinguir o órgão. Aí a segunda utilidade do chamado decreto autônomo, qual é? A segunda utilidade, gente, do decreto autônomo é essa aqui, ó. Extinção de função ao cargo público quando tiver vago, ok? Então, se tiver vago os cargos públicos, você pode extinguir. Eu tenho um caso que eu posso pesquisar aqui na internet, apenas para que título de curiosidade de vocês, que é o decreto do Michel Temer extinguindo cargos. Decreto autônomo Temer extinguindo cargos. Aí eu geralmente cito, assim, igual, por exemplo, ó, extingue cargos vagos que vier a vagar, né? Aqui, ó. Aí vão ver aqui os cargos, né? Não. Eu queria ver deixa eu clicar o anexo 1 aqui, ó. Também só cargo assim, ó, auxiliar de ambulatório, auxiliar de meteorologia, operador de caldeira, não sei o que que é isso não. Ei, Silvia, Rosiane Maciel, vai ficar salva. Operador de caldeira, eu acho que é aqueles negócio de água quente, né? Sei lá. Auxiliar, desenhista, copita, auxiliar de agropecuária, artifício de aeronáutica, nunca vi falar. Prático agrícola, armador, assistente de câmera, barqueiro, contramestre fluvial marítimo, desenhista, copista, tudo isso foi excluído pelo cargo aí pelo decreto autônomo, tá? Cleonice, pode falar, você levantou a mão aí, Cleonice. Boa noite, Graça, tudo bem? Internet tá ruim aí, Rosilane? O que é isso? Como é que pode essas coisas, né? Mas vamos para cima com tudo, hein? Então, ó, esses cargos aí, tá, gente? E auxiliar de enfermagem, escriturário, guarda de endemias. Guarda de endemias aí é brabo, hein? Mas beleza, então é esses os cargos aí, ok? Que a gente tem que saber, né? Tranquilo. Manter relação com o Estado estrangeiro. Aí, tá, beleza, deixa eu só então fazer um resumo aí. Decreto autônomo é um decreto que ele não dá fiel execução à lei. Não, ele não dá fiel execução à lei, não. Ele é um decreto autônomo que ele existe independente de lei. Que geralmente o decreto precisa de lei, mas nesse caso não precisa. Decreto autônomo usado para duas coisas. Eu organizo a administração e eu extingo o cargo vago, tá?
Aí nesse caso aqui tem 3 proibições que você precisa saber. Beleza. Aí a gente continua aí na nossa caminhada, né? Ó, inciso 7. Manter relações com o Estado estrangeiro e acreditar o representante diplomático, tá? Então, manter relação aí com esses estados estrangeiros aí e acreditar, gente, o representante diplomático é a pessoa que é o representante mesmo do país, né? Esse representante aí, tipo, os diplomatas, né? O pessoal, o cônsul, né? O embaixador, esses aí são as pessoas que representam o Brasil em outros países aí, ou em organizações internacionais. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Eu acho que isso aqui, gente, assim, é uma coisa muito simples, mas que você precisa ter cuidado. Por quê? Aqui está falando que o presidente ele celebra o tratado, as convenções e os atos internacionais, e esses atos eles têm que passar pelo Congresso Nacional, tá? Por quê? Porque o Congresso Nacional ele trata de questões quando gera gravame para o Estado, né? Isso aí está lá nas competências do Congresso Nacional. A nossa Constituição ela é bem organizadinha nesse sentido. E aí você tem que lembrar que ele vai celebrar esses tratados aí, convenções e atos, e vai sujeitar referendo do Congresso Nacional, tá? O Congresso Nacional faz uma votação, ok? Depois ele decreta o estado de defesa e o estado de sítio, tá? Tamo junto, Alice. Tamo junto. Ele decreta, tá bom? O estado de defesa e o de sítio. Qual que é o pior? O pessoal costuma falar, achar que é o de defesa, mas não é. O pior é o de sítio, porque o sítio ele pressupõe uma falha do estado de defesa e também uma situação de guerra, tá? Então tem que lembrar aí que o pior é o estado de sítio, tá? Não é o estado de defesa. E também, gente, tem uma coisa chamada intervenção federal. Ele decreta e ele executa, né, Débora? Boa noite aí, tamo junto. Ele decreta e ele executa a intervenção federal, beleza? A intervenção federal ela é mais suave que o estado de defesa e o estado de sítio. Então, a intervenção federal ela é local, né? Nós tivemos intervenção federal no país aí, em 2018. Nós tivemos no Rio de Janeiro, pelo Michel Temer, e nós tivemos também em Roraima, ok? Pelo Roraima, isso. Pelo Michel Temer também, tá? Então nós tivemos 2 intervenções federais no Brasil, nunca tivemos estado de defesa e nunca tivemos estado de sítio. Eu acho que você, assim, é, tem que lembrar, talvez, que pode ser cobrado na sua prova, porque aqui fala decretar o estado de defesa e estado de sítio e decretar e executar a intervenção federal, tá? Então, não vai falar decretar e executar o estado de defesa e estado de sítio. Se colocar esse termo, eles vão estar confundindo você. E você tem que lembrar isso, né? Aí, continuando, aqui tem um prazo nessa live. Eu acho que é um prazo de 1 hora, não sei. Qualquer coisa, se a gente não acabar, a gente continua na próxima, né? Porque tem um prazo aí. Se o pessoal puder falar quanto tempo que eu tô na live, eu não consigo ver. Eu ainda não aprendi a mexer nesse negócio assim pra ver, sabe? Eu clico aqui, não aparece. Deixa pra. Ó, vamos lá. Eu acho que eu comecei. Vai ficar gravado, ô Graça. Ó, remeter mensagem, plano de governo ao Congresso Nacional quando abrir a sessão legislativa, tá? Lembrando que a posse do presidente para vocês do concurso é 1 de janeiro e a abertura da sessão legislativa é 2 de fevereiro. Não precisa saber da abertura, tá? Isso não vai cair para vocês, porque isso é poder legislativo. Só que ele expõe a situação do país e solicita providências que julgar necessária, tá? Eu inicio outra, Bela, mas será que não perde, não? Quer dizer, fazer isso, né? Só para finalizar esse conteúdo, não é muito grande, não. Então, em sessão legislativa, eu faço isso. Eu exponho a situação do país e solicito providências. A sessão ela é 2 de fevereiro. A gente não precisa lembrar, mas tem que saber que tem esse fato aí, né? Conceder o indulto, ok, gente? O que é o indulto? O indulto é o perdão
né? O induto tem o induto coletivo e individual. Isso é uma... O pessoal costuma trabalhar com essa diferença, né? E aí, nós temos aqui o presidente concede o induto, ele comuta penas, que comutar pena é você trocar uma pena pior por uma mais suave, tá? Tem a comutação de penas lá na LEP, beleza? Com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Aí ele ouve, né, os órgãos aí da execução, ele ouve também aqueles... O Ministério Público, né, é uma execução também, essa parada toda aí, beleza? Então nós temos que lembrar isso aí, tá? Deixa eu ver aqui, a galera aqui no grupo, isso, tudo certo, beleza. Decreta e executa a intervenção federal, beleza. O inciso aqui, gente, o inciso 13 e tal, exerce o comando supremo das Forças Armadas, nomeia comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, promove oficial general e nomeia para cargo que são privativo. Beleza, isso aqui ninguém tem dúvida, né? Nomeia, próximo inciso, após aprovação do Senado. Eu não sei se vocês chegaram a ter oportunidade de ver, mas o presidente, esses caras que ele nomeia, que estão descritos nesse dispositivo, eles passam por uma sabatina do Senado, né? Como passou o ministro do STF lá, que é o André, né? André Mendonça, aí, que foi para o STF agora. Aí você tem aqui, ó, algumas autoridades, tá? Você precisa fazer um rascunho para lembrar, né? Essas autoridades, ó. Então, é ministro do STF, dos tribunais superiores. Isso, o presidente tem um prazo, tá, Alice, para assumir o mandato, 10 dias. Se ele demole, né, ele, o vice, né, também, prazo de 10 dias, tá, para tomar posse, beleza? Após 1 de janeiro para o concurso seus. Mudou isso, mas para vocês continua 1 de janeiro, tá? Então, tribunais superiores, governadores do território, o procurador-geral da República, também, gente, governador de território, né, gente? Só para deixar aqui legal, redondinho, é que a gente não tem mais território, mas nós já tivemos no Brasil o território da Ilha Fernando de Noronha, nós já tivemos o Acre, né? O Procurador-Geral da República, que é o chefe do MP Federal, o presidente do Banco Central e os diretores do Banco Central, tá, gente? É o presidente e os diretores, tá? E os ministros outras pessoas, né, que a lei determinar, beleza? Tem que lembrar isso. E também, gente, nomear os caras que são ministros de um tribunal chamado Tribunal de Contas, tá? Que é um tribunal que ele faz o controle das contas, ok? Nomear magistrado nos casos previstos na Constituição e o advogado-geral da União, tá? Então ele nomeia, tá, gente, os magistrados, os pessoal do TRF, por exemplo, né? Isso, Alice, o prazo para governador e prefeito a mesma coisa, apesar de não cair para vocês, mas esse prazo para posse também para eles, né? Tem toda a simetria, inclusive a pessoa afastada do estado, do município. Tá? Nomear membros do Conselho da República também, tá, gente? Tem os membros do Conselho da República aí, que nós temos que lembrar também que existe, né? Esses membros aí do Conselho da República, beleza? Cristiano Santos, sua parede aí tá cheia de negócio aí, rapaz. Pô, bacana, hein? Tô vendo aqui. Depois manda uma foto aí pra mim, cara, dessa parede aí. Que essa parede aí tá lotada, hein? Tá parecendo uma biblioteca. Muito bom, cara. Oh, bacana, hein? Aí, ó, então nós temos isso aí, tá, gente? O AGU é o advogado-geral da União. Ele não passa pela sabatina lá do, do Senado, beleza? Nomear membros do Conselho da República é esse conselho que você tem o Conselho da República e o Conselho de Defesa, né? São dois conselhos aí que você acaba sendo citados aqui, ó, nomeia membros do Conselho da República e convoca e preside o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Pode ser que a banca fale assim, nomear membros do Conselho da Defesa Nacional, né? Só que não está aqui. Está aqui nomeado do Conselho da República, porque os da Defesa Nacional são pessoas específicas lá, né? Não cai para vocês.
declarar guerra se tiver alguma agressão estrangeira, né? Autorizado pelo Congresso Nacional. Aí o negócio é o seguinte: ele declara guerra se ele for autorizado. Agora, e se tiver um recesso? O recesso, gente, ele é de 17 de julho a 1 de agosto e de 12 de dezembro a 1 de fevereiro. 22 de dezembro, aliás, né? A 1 de fevereiro. Esse prazo de recesso não funciona no Congresso Nacional, mas fica uma comissão lá. Nesse prazo, se o presidente declarar guerra, vai acontecer o quê? Pode ser que o Congresso referende ou não, né? Quer dizer, porque referendar, gente, é uma coisa que vem depois do ato, né? É igual aquela coisa de plebiscito vem antes da lei e referendo vem depois. Referendar pressupõe confirmar, né? Então, você tem essas duas diferenças. Ele declara a guerra quando autorizado pelo Congresso. Agora, se o Congresso tiver de recesso, ele declara a guerra e depois o Congresso vai lá e faz toma essa medida aí, né? Que é o quê? Que é referendar ou não. Celebra a paz, autorizado ou com referendo do Congresso Nacional, a mesma coisa da guerra, a paz também tem a mesma dinâmica, né? Confere condecorações e distinções honoríficas, é aquele tanto de medalha lá, né, que eles dão para todo mundo, né? Permite, nos casos previstos em lei complementar, que força estrangeira transite pelo território nacional e nele permaneça temporariamente. Isso aí, gente, é a questão do território nosso ser cortado por algum exército que está fazendo algum treinamento. Isso é muito natural, né, de acontecer. Envia ao Congresso Nacional 3 leis aqui que você precisa, pelo menos, fazer uma anotação aqui para que você possa lembrar. É o plano plurianual, né? Você não precisa saber o que é isso, mas você tem que anotar isso. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento. São 3 leis e você tem que lembrar que elas são citadas, né? Ele presta anualmente ao Congresso Nacional em 60 dias após a abertura da sessão legislativa a contas do exercício anterior. Por exemplo, aí, claro, você não precisa saber as datas do concurso, mas, por exemplo, depois do dia 2 de fevereiro, ele presta as contas 60 dias depois, até 60 dias depois ele tem para ele prestar conta, tá? Então seria 2 de fevereiro, 2 de março, 2 de abril. Até 2 de abril ele presta essas contas aí e você tem que saber só isso aí de boa, tá? Não tem que saber muito mais do que isso, não. Não lhe é cobrado mais do que isso, não, tá? Ele provém e extingue os cargos na forma da lei, tá? Ele provém o cargo e extingue o cargo na forma da lei, né? É, ele edita, gente, as medidas provisórias que têm força de lei, tá? Lembrando que o decreto autônomo não pode extinguir cargo, não pode extinguir cargo a não ser se estiver vago, né? Nós vimos lá, prover não pode de jeito nenhum pelo decreto autônomo. Medida provisória, gente, não sei se o pessoal sabe aí, né? Só para ilustração, tá? De provisória é muito complexo, é uma matéria bem difícil, mas aqui você precisa saber que é um ato que o governo ele acorda de manhã, vai lá e assina, manda publicar, já vale como lei, e depois de 60 dias tem que passar pelo Congresso para o Congresso concordar ou não. Se concordar, vira lei. Se não concordar, vai para o saco. Tá? Então você só tem que lembrar assim que existe medida provisória e que o presidente edita ela com força de lei. Tá? Exercer outras atribuições previstas na Constituição. Aí, gente, tem essa disposição aqui de 109/2021, ela não cai para vocês não, tá? Porque a emenda 111, deixa eu ver, 111, ó, peraí que eu vou ver a 109, qual que é a data dela, tá, gente? A emenda 109, tá? É porque deixa eu ir lá no artigo 86, artigo 86. Deixa eu clicar na 109. O edital seus é de agosto, né? 15 de março. Isso aqui entra em vigor na data de sua publicação, né? Então, gente, isso aqui cai para vocês, ó. Propor ao Congresso decretação do estado de calamidade pública,
de âmbito nacional previsto em alguns dispositivos, né, dessa Constituição. Então ele propõe pode ser cobrado de você, ele propõe ao Congresso o estado de calamidade, tá? Não é intervenção federal, não é estado de defesa, não é estado de sítio, é um estado de calamidade, tá? Que seria o estado de calamidade nacional, ok? Isso muito em razão da pandemia. Aí, gente, eu tenho poucas coisas aqui ainda para a gente tratar. Vamos ver aqui, ó. Casos de delegação. Ei, Dani, tudo bem? Saudade. Como é que estão as coisas por aí? Ó, o presidente da República, gente, ele pode delegar atribuições mencionadas a alguns incisos. Primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República, ao Advogado-Geral da União. Eu preciso saber o que é delegado e eu preciso saber quem é que para quem eu delego. Para quem eu delego para ministros de estados, eu delego para procurador-geral e eu delego para AGU, PGR, AGU e ministro de estados. Eu delego para os três, eu preciso anotar isso, né? E eu delego o quê? Eu delego o decreto autônomo, eu delego a possibilidade de extinguir e prover cargos e eu delego o induto e a comutação de pena. PGR pode indutar? Pode, se o presidente delegar, ok? Então agora eu vejo os casos aqui, ó, dos crimes de responsabilidade, tá? Eu acho que vai dar tempo, tá, gente? A gente vê isso, ó. São crimes de responsabilidade os atos do presidente que atentem contra a Constituição e especial, né? Aí, ó, atos que atentam contra a Constituição. A existência da União, a União Federal, tá, gente? Porque nós somos a federação. O livre exercício do legislativo, o executivo, o judiciário, o MP e dos poderes constitucionais das unidades da federação. Talvez podem ter uma pegadinha aqui falando que é o poder legislativo, judiciário e executivo, né? Só que aqui tá o legislativo, judiciário e o MP, tá, gente? Tem defensoria? Não tem. E poderes constitucionais também das unidades da federação. Aí inclui município, DF, estados, né? Os exercícios políticos, seja ele individual, seja ele social, ele exercido coletivamente ou ele exercido individualmente. A segurança interna do país também é um crime aí, de responsabilidade, né? A probidade na administração, porque a gente sabe o que é. A lei orçamentária, a gente viu que tem 3 leis, que tem o plano plurianual, a diretriz orçamentária e o orçamento anual. A gente tem que saber que o presidente ele inicia essas leis, né? A lei orçamentária, o cumprimento das leis e decisão judicial também, tá? Então, se o presidente não cumpre lei e decisão judicial, ele pratica o crime de responsabilidade. Tá acabando, gente. Ó, esses crimes são definidos em lei especial que estabelece normas do processo e julgamento. De fato, tem uma lei, tá, gente, que trata de como que vai ser esse processo aí de crime de responsabilidade. Aí agora é o procedimento, ele é bem pequenininho, ó. Admitiu a acusação contra o presidente, quem admite, gente? Quem admite é a Câmara, tá? A Câmara. Qual que é o quórum? O quórum é 2/3. Eu tenho que anotar? Pô, tem que anotar. Será submetida a julgamento perante o STF, tá? Nas infrações penais comuns ou Senado crime de responsabilidade. Quem que admite? A Câmara. Eu julgo perante o STF crime comum. E o crime de responsabilidade? É o Senado. Beleza? Aí o presidente fica suspenso das funções. Nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa pelo STF. E no crime de responsabilidade, após instaurar o processo pelo Senado. O presidente ele fica afastado da função após a admissibilidade da Câmara? Não, é após o recebimento no STF ou após a instauração do processo no Senado. Então tem que começar a tramitar no STF, tem que começar a tramitar no Senado para quê? Para o presidente ficar afastado. Só que detalhe, gente, ó, decorridos 180 dias e o julgamento não acabou, volta o presidente. O presidente está afastado, demorou mais que 180 dias, volta o presidente para trabalhar, tá? E, claro, o processo continua, né, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Parágrafo 3º, a gente vai para o nosso final, né? Enquanto não sobrevier a sentença condenatória, nas infrações comuns, o presidente não está sujeito à prisão. O presidente pode ser preso?
em flagrante? Não. O presidente pode ser preso preventivamente? Não. O presidente pode ser sujeito à prisão temporária da Lei 7.290 de 79, de 89, aliás, não, não pode. O presidente pode ser preso somente após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Aí, o parágrafo 4º. O presidente da República, na vigência do mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das funções. Exemplo, o presidente hoje, suponhamos que descobriu que ele praticou a corrupção. Ele não pode ser processado, tá? Então, essa é a lógica aí, tá, gente? Nós terminamos, tá, o Poder Executivo aí em 1 hora, tá? Num tempo bem rápido aí, interessante, fizemos com calma. E aí é isso aí, pessoal. Eu agradeço a participação tanto do pessoal aqui do Instagram quanto a galera que está no Meet também acompanhando a nossa aula aí, beleza? E aí vocês falem alguns temas aí para a gente trabalhar que a gente vai selecionar e a gente dá uma trabalhada aí, beleza? Foi bom estar com vocês aí. Um grande abraço e bons estudos aí e até mais. Tchau, tchau.